Sejam bem-vindos ao canal de Deus oficial de Quixeramobim. Eu convido a igreja de pé para a gente orar nesse momento por ela. Em nome de Jesus, vamos orar. E traz a corrente de oração, irmãos, para que Deus manifeste a sua glória sobre aquela vida, em nome de Jesus. Santíssimo Deus e eterno Pai de poder, neste momento, meu Pai, nós suplicamos a Ti, de forma especial, meu Pai, pela vida da Kelly, Senhor. Pai querido, vem desde já, meu Pai, repreender toda dor, toda enfermidade, meu Pai, que tenha cometido ela ali, meu Deus. Pois se há, meu Pai, uma necessidade dela fazer essa cirurgia, meu Pai, abre a porta, faz com que, meu Pai, esteja um leito ali esperando ela, Jesus, que surja o quanto antes, meu Pai. Nós cremos que não há barreira para o Teu agir, não há limite, meu Pai, para o Senhor manifestar a Tua glória e o Teu poder, pois o Senhor é um Deus soberano, é um Deus que tudo pode fazer, Senhor. Vem ali preparar o leito, meu Pai, se é do Teu querer ela fazer essa cirurgia, se não, meu Pai, vem curar, meu Pai, ela agora no poder do nome de Jesus. Vem repreender essa enfermidade, Senhor, para que a Tua glória, o Teu poder se manifeste, meu Pai querido, sobre aquela família, para que eles venham entender que o Senhor é o Deus que dá saúde, que dá vida, que ressuscita, meu Pai, aqueles que já morreram, que faz o milagre acontecer na vida daqueles que creem, meu Pai. Nós entregamos ela em Tuas mãos, meu Pai. Prepara alguém para isso, se for necessário, meu Deus, mas manifesta, toca, meu Pai, agora no poder do nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que maravilha, irmãos. O nosso dever enquanto igreja é esse: é ajudar, fortalecer uns aos outros, orar uns pelos outros, orar por aqueles que estão passando por algum momento de dificuldade. A função de nós enquanto cristãos é essa, de servir a Deus e de sempre, levar às pessoas o conhecimento da graça salvadora do nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, aqui na carta de Paulo, na carta de Pedro, nós temos um tema muito importante. Um tema muito importante e necessário para que a gente possa ser edificado pela palavra do Senhor. Eu li ali no livro de Pedro, capítulo 1, versículo 16, onde ali Pedro, ele inicia a sua defesa, A carta de Pedro, ela faz uma defesa sobre algo muito importante. Ele inicia a palavra dizendo que nós devemos perseverar na fé, perseverar buscando na presença do Senhor. Ele deve que nós devemos procurar as virtudes que vêm do alto, perseverando na presença do Senhor para permanecer como servos imaculados, como servos lavados e purificados pelo sangue de Jesus. Nós estamos vivendo um tempo em que a igreja, os cristãos e principalmente a palavra de Deus, ela tem sido atacada. Nós estamos vivendo um tempo em que a distorção da palavra tem se tornado comum. As pessoas não se importam mais com a verdade. O desejo da maioria das pessoas, de muitos aí no mundo afora, principalmente aí pela internet, nós vemos que é atacar de forma terrível e severa a palavra de Deus. E nós precisamos ter um alerta para com isso, porque nós sabemos que a palavra ela é essencial para o conhecimento da verdade. Sem a palavra o homem não encontra o caminho da salvação. Sem a palavra de Deus o homem não entende o plano redentor do Senhor para a sua vida, e só é através da palavra. E o inimigo tem atacado, irmãos. O inimigo tem usado essa estratégia. E quando nos falta conhecimento, quando nos falta a busca, o desejo de estudar, de examinar a palavra do Senhor, Jesus mesmo diz: examinai as Escrituras, não é ler.
Examinar é quando você medita, quando você faz como diz o sábio Salomão lá em Provérbios capítulo 3, você guarda, ata elas e guarda no seu coração, para não se esquecer, para não se estribar nos seus próprios conhecimentos, porque o conhecimento humano, ele nem gera arrependimento e nem gera salvação. Mas o conhecimento, em se deixar ser moldado pelo Espírito Santo e compreender, conhecer a verdade, o Evangelho que liberta, você sim está selado, carimbado para o reino celestial. Como diz a palavra do Senhor no Evangelho de João, é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus. E é através de ouvir a palavra. Paulo vai dizer lá em Romanos que a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. Então, quanto mais nós ouvimos a palavra, como os irmãos aí que já passaram pelo o início do estudo, né? A palavra ela é essencial para o nosso crescimento espiritual. Porque se nós não cremos na palavra, então você está declarando que não crê em Deus também. Porque ela é verdade absoluta. E Pedro, para falar da superioridade da palavra de Deus, ele vai dizer que a palavra de Deus ela não foi escrita por vontade humana. O homem não escreveu a sua própria vontade ali na palavra de Deus, aqui na palavra de Deus. Mas foram homens cheios do poder do Espírito Santo que falaram da poderosa palavra de Deus segundo a sua vontade. Louvado seja Deus pelo mover do Espírito Santo em sua vida. A palavra sopro, quando a palavra diz que eles foram movidos pelo Espírito Santo, ela diz que foi soprado sobre eles a vontade de Deus. Eles não falaram o que eles queriam, mas sim algo, um plano, um propósito de Deus para os seus servos. A palavra ela é o mapa do tesouro que nos aproxima de Deus e nos faz diferenciar em que caminho nós devemos trilhar. Louvado seja Deus. Paulo diz que se alguém chegar pregando outro evangelho, além daquele que foi pregado pelo Mestre Jesus, seja anátema. Os irmãos sabem o significado dessa palavra? Anátema. Alguém sabe? Maldito, amaldiçoado, seja amaldiçoado. Se alguém chegar com outro evangelho mostrando outra forma de crer, outra forma de alcançar a salvação, porque só existe uma única forma, só existe um único caminho. Jesus diz que esse caminho ele é estreito, a porta é apertada. Louvado seja o nome do Senhor. Então precisamos entender, irmãos, que a palavra de Deus ela é essencial para o nosso crescimento na presença do Senhor. Louvado seja Deus. E tanto na carta de Pedro, como também na carta de Judas, o irmão de Jesus, que está lá antes de Apocalipse, a carta de Judas, nós aprendemos ali coisas extraordinárias, onde eles fazem uma defesa muito importante para que a gente venha batalhar na fé. Louvado seja Deus. Como a nossa irmã falou, nós não podemos se acomodar enquanto o inimigo está trabalhando aí, destruindo vidas, porque a palavra do Senhor fala que quando Jesus subiu ao céu, e ali Satanás viu que ele havia perdido, porque Cristo ressuscitou, ele saiu furioso, ele está furioso neste mundo preso, sabendo que pouco tempo lhe resta, e ele está trabalhando incansavelmente para tragar vidas, para destruir vidas, para levar mais e mais pessoas à perdição. Ele tem feito isso, irmão. Nós se espantamos com o Covid-19 que matou milhares de pessoas, mas sabe o que tem matado mais a humanidade? É o pecado. Tem matado mais. Essa praga só vai cessar quando Cristo voltar. Aleluia. Essa enfermidade, essa doença mortal, fatal, que tem destruído muitos, só vai ser eliminada de forma
eterna, onde todos os problemas, todas as doenças, todas as mazelas que a gente enfrenta nessa vida vai acabar somente quando Cristo voltar. Louvado seja Deus. Toda dor, todo choro, todo sofrimento, toda injustiça só vai se findar quando Cristo voltar para buscar o seu povo, a sua igreja amada, que foi comprada por preço de sangue. Louvado seja Deus. E é por isso, irmãos, que Pedro ele traz essa exortação dizendo que eles não vieram, eles não transmitiram, não deram conhecimento sobre algo inventado, uma fábula inventada, mas eles foram testemunhas vivas de quem era Jesus. Louvado seja Deus. Eles foram testemunhas de quando ouviram a voz do céu dizendo: este é meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu me agrado. Louvado seja Deus. Então os discípulos do Senhor, eles não morreram de formas tão severas por coisas fúteis, por coisas sem sentido, ou por uma mentira, uma farsa. Eles morreram fiéis ao Senhor, porque tinham convicção em quem eles estavam crendo. Louvado seja Deus. Como o apóstolo Paulo diz: eu sei em quem eu tenho crido, e que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Louvado seja Deus. Paulo diz que tinha certeza, enquanto ali ele era maltratado, estava em uma masmorra, cheio de rato, passando fome, sendo maltratado, mas ele mesmo sendo alguém da classe ali nobre, mas ele mesmo sendo alguém assim, ele se recusou viver de uma forma para agradar a Deus. Ele se recusou passar por tudo isso, padecer, ser considerado um dos mais miseráveis discípulos do Senhor, onde sofreu muitas torturas até ser morto. Paulo ele suportou tudo isso porque ele tinha convicção naquilo que ele cria, naquilo que ele defendia e acreditava, e foi até o fim. Louvado seja Deus. Como ele diz: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Louvado seja Deus. Será que nós estamos combatendo o bom combate, irmão? Porque Paulo vai dizer para Timóteo que ninguém que foi alistado para o exército de Cristo, alguém que foi separado para o Senhor, comprado pelo seu sangue, eles não se embaraçam com as coisas deste mundo. Nós não podemos estar misturados. Não há como a luz estar unida às trevas. Louvado seja Deus. A luz precisa brilhar. E Jesus diz que nós somos sal e luz. Louvado seja Deus. Você é sal e luz para fazer a diferença, para mostrar que Cristo habita na sua vida. Louvado seja Deus. Que você é um servo dele, alguém comprado, lavado e remido pelo seu sangue. Aleluia. Porque, irmãos, nós sabemos aí, Pedro ele vai dizer no capítulo 2, ele diz: ó, surgirão falsos profetas no meio do povo, como também surgiu lá no passado. Assim como no passado eles enfrentavam esse problema, muito mais agora nós enfrentamos nos dias atuais, porque nós sabemos que a vinda de Cristo se aproxima. E aí a palavra do Senhor fala que o homem da iniquidade, o falso profeta, a besta, ela vai se levantar e muitos irão adorar ela, e ela será como o próprio Deus, irmão. Se assentará na cadeira de Deus, ele irá ditar, irá fazer o que bem quer, zombando de Deus, desprezando Deus, mas tendo a qualidade de um servo de Deus. E nós precisamos ter cuidado. É a palavra quem dá essa alerta para cada um de nós. E esses falsos profetas que estão surgindo no mundo, preparando o campo para o anticristo, onde eles estão preparando o cenário para o anticristo, porque aqui diz uma verdade, aqui diz um tipo de verdade, aqui diz outro tipo, mas a palavra é uma só. Aleluia. Paulo diz que ele estava preso, mas a palavra não estava presa. Então, se você tem acesso a esse livro poderoso, a esse livro escrito de Deus para
que você possa ler e compreender o caminho que nos leva ao nosso Deus Todo-Poderoso. Seja como os bereanos, querido, quando Paulo estava ali pregando o evangelho lá em Antioquia, salvo engano, eu acho que era em Antioquia. Quando ele estava ali pregando o evangelho, os bereanos corriam e iam examinar a palavra se o que ele estava falando era de acordo com as sagradas escrituras. Naquele tempo eles não tinham o Novo Testamento, havia sido escrito apenas o Antigo Testamento. E eles corriam e olhar se era verdade o que Paulo falava. E nós precisamos fazer isso. Não podemos só ouvir alguém falar e assim acreditar no que fulano está falando, se não está de acordo com a palavra. Tem que estar de acordo com a palavra. Glória a Deus. Tome cuidado, persevere, porque estes tais, os falsos mestres que têm se introduzido no meio do povo de Deus, sendo, meu Deus querido, sendo irmãos queridos, sementes malignas plantadas por Satanás no meio do povo de Deus, eles têm introduzido heresias destruidoras, diz a palavra. Está lá no versículo 1 do capítulo 2, confira aí comigo. Pedro tem exortado isso. Eles introduzirão heresias destruidoras, chegando a negar o soberano Senhor que os resgatou sobre si mesmo, trazendo repentina destruição. Então a palavra de Deus vem nos mostrando o cuidado que nós devemos ter, porque não é todo o evangelho que leva a Deus, não é todo crer, não é toda a fé que leva a Deus. Ontem a gente vinha da ilha e a gente vinha conversando com meu irmão, não pôde estar presente hoje, e ele contou o testemunho, né? Eu sempre dizia, meu irmão, vá para a casa do Senhor, buscar o Senhor lá atrás. E ele dizia, não, eu tenho fé, tenho mais fé do que quem está lá na igreja. Ele sempre disse isso. E ontem ele pode testemunhar que aquilo que ele falava não era o suficiente, e é verdade. Muitos têm dito aí que existe apenas um Deus, e todos os caminhos levam a único Deus. Isso é mentira. Todos os caminhos não levam a Deus. O caminho que leva a Deus é aquele que Jesus diz: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Onde Jesus disse: está disposto a me seguir? Quer me seguir? Tome a sua cruz, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, louvado seja Deus. É esse evangelho que Jesus diz. Não é eu creio em Deus, então para mim não importa eu estar na igreja ou não, eu serei salvo. Engano. Você está enganado e sendo enganado, enganando outras pessoas. Esse evangelho não existe, irmão. O evangelho do Senhor Jesus, ele exige renúncia, exige uma vida entregue nas mãos do Senhor. É preciso. Jesus mesmo diz para Nicodemos, quando Nicodemos chega ali para Jesus e diz: Senhor, eu sei que tu és alguém vindo de Deus, porque ninguém pode fazer o que o Senhor faz. E Nicodemos pergunta: mas o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus diz para ele o quê? Que ele só poderia herdar a vida eterna se ele nascesse de novo, se ele nascesse da água e do Espírito. Precisa o homem tomar uma atitude, irmão. Não é só da boca para fora. O homem precisa ter uma mudança, e assim precisamos ser nós. E o inimigo tem enganado muitas vidas aí, trazendo doutrinas destruidoras, e muitos têm seguido. Cristo nos libertou, mas não foi para a gente fazer o que bem queremos, mas foi para que a gente pudesse ser livre da escravidão do pecado que nos assolava, e por meio dele pudéssemos seguir uma novidade de vida, como Paulo diz lá em 2 Coríntios 5,17: aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é, eis que tudo se faz novo, louvado seja Deus. É tudo mudado, a vida é transformada, louvado seja o nome do Senhor. E o inimigo, onde tem colocado as suas sementes malignas introduzidas no meio da igreja. Quando eu falo igreja, irmão, não estou referindo aqui o custódio, não. Eu estou falando de forma universal no mundo todo. Não é aqui.
Que os irmãos entendam bem. Então o inimigo tem colocado algumas sementes, onde eles têm, movidos pela avareza, como diz no versículo 13, explorado vocês com palavras fictícias, mas para eles a condenação está decretada há muito tempo e não tarda, a destruição deles não caiu no esquecimento. Louvado seja Deus. É até aquilo que a nossa irmã falou, e aqui no texto também vai citar, quando Deus quer falar algo, Ele de qualquer forma Ele usa os seus servos. A nossa irmã Rita também citou o exemplo ali de Noé, e aqui na segunda carta de Pedro, ele vai falar do exemplo de Noé. E muitos dizem assim: mas por que é que eu, cristão, passo por isso, sofro aquilo, e aquela pessoa ímpia vive no pecado, fazendo tudo que há de ruim, e uma vida boa, curtindo, tendo dinheiro, tendo amigos, sucesso? Porque ela está vivendo para cá, irmão. Ela sabe que o melhor que ela pode desfrutar é aqui. É o melhor céu que ela pode ter. É o melhor céu. E aqui, para o povo de Deus, aqui é apenas um canto de sofrimento, porque o nosso céu está guardado. O novo céu e a nova terra, onde habita a justiça, onde habita a toda bondade, todo amor, harmonia, um caminho de paz, de ânimo, onde não haverá morte, não haverá dor, não haverá sofrimento. É o céu que nós iremos morar. Louvado seja Deus. Aqui não se resume a nossa vida, porque existe um lugar bem melhor e bem mais precioso preparado para a sua igreja. E irmãos, entendam isso, que você sendo cristão, sofrendo, é necessário padecer aqui. Mas aqueles que estão vivendo aí, pecando, fazendo tudo que eles acham que pode e deve fazer, acham que a vida é muito curta e precisam curtir, precisam aproveitar, mas eles não caíram no esquecimento de Deus. Deus tem preparado todos esses, como diz a palavra no versículo 4, Deus não poupou nem os anjos quando pecaram, quanto mais os seres humanos que já desobedeceram a Deus desde Adão. Se Deus não poupou nem os anjos que estavam no céu com ele, mas antes precipitou cada um do céu abaixo, junto com Satanás, que arrastou terça parte dos anjos, quanto mais nós. Se para Deus não teve trabalho tirar eles do céu, você acha que vai ter trabalho para Deus destruir as pessoas que vivem já nesse mundo contaminado, que vivem presas a esse sistema maligno, mundano? Eu não sei se os irmãos presenciaram, mas nas aberturas da Copa, teve até uma apresentação ali da grande ceia do Senhor, feito de uma forma de zombaria, de chacota, onde eles desprezam a soberania divina do nosso Deus, causando ali um horror, um momento de depravação, de devassidão. Mas é como a Bíblia diz lá em Gálatas: Deus não se deixa se escarnecer, irmão. Aquilo que o homem plantar, isso também ele colherá, diz a palavra do Senhor. Nós não podemos zombar de Deus. E pode ter certeza que Deus já determinou uma punição para essas pessoas. Mas a gente ora por misericórdia, para que elas venham se arrepender, para que elas não venham ser pegas de surpresa, ser destruídas, sem terem o privilégio de alcançar o arrependimento. Porque nós sabemos que este mundo vai ser destruído. E aí, como a nossa irmã bem citou, Noé, ele foi considerado um pregador de justiça, um homem justo diante de uma nação pecaminosa, pois o pecado do mundo inteiro havia subido às narinas de Deus. Esse mesmo mundo que hoje nós vemos que existe, ele lá no passado foi destruído no dilúvio. A terra era plana quando Deus formou. E devido ao dilúvio, devido a um grande acontecimento onde Deus destruiu o mundo com água no início de tudo, hoje nós vemos essas ondulações, essas rochas e pedras
E o Quixadá é uma prova viva do dilúvio, louvado seja Deus, justamente porque Deus já trouxe juízo sobre essa terra, com água, onde Ele acabou este mundo que nós vemos hoje com água, onde apenas escaparam 8 pessoas, apenas 8 pessoas, Noé e mais 7 pessoas escaparam no dia do dilúvio. E quando Noé pregava, muitos zombavam, porque naquele tempo não chovia, a água era regada do chão, a água subia para o chão, para você ver como Deus é interessante. Mas quando o Senhor diz, Noé, entra na arca, quando entrou os animais, como os irmãos bem sabem, 7 pares dos puros e apenas um dos impuros. E quando o Senhor manda Noé entrar na arca, pede para Noé fechar a porta, e o anjo selou ela por fora. E quando o povo viu descendo chuva do céu e também subindo da terra, submergindo da terra, o povo se desesperou. O povo quis entrar na arca, mas era tarde. Era tarde. Noé pregou. Noé anunciou, como diz a palavra, ele foi um pregador de justiça. Enquanto o povo estava ocupado demais, entregue aos seus prazeres e vontades, Noé estava trabalhando com dedicação, com ânimo, na arca que o Senhor mandou ele preparar. Como a nossa irmã falou, se te falta desânimo para servir e trabalhar na obra do Senhor, persevere, irmão, ora a Deus, pede perdão, e o Senhor vai te capacitar, vai enviar o Espírito Santo para te dar força, para poder te reanimar, para que você venha permanecer firme no Senhor, e não ser uma árvore infrutífera, e não ser um servo inútil, que esquenta apenas banco. Não pode, irmão. A palavra é dura, mas serve para o nosso crescimento na presença do Senhor. Se fosse o meu desejo abarganhar, ou querer que as pessoas me idolatrassem, que as pessoas viessem aqui somente para poder ver uma atração, ver um espetáculo, mas não. Aqui nós estamos se preparando para ter um encontro com o Senhor. Aleluia! E se você quer ter um encontro com o Senhor, é de acordo com a sua palavra, nós não podemos fugir. Só é de acordo com a palavra, né, irmão? Não tem como fugir. É de acordo, tem que se enquadrar, como o nosso irmão Carlos sempre fala. O Senhor tem deixado as instruções. A igreja, ela não é enganada, ela não está sendo distorcida, porque ela tem a verdade. O Senhor tem mostrado qual o caminho. Quando ali o discípulo pergunta ao Senhor como saber o caminho, e Jesus repreende ele dizendo: há tanto tempo eu estou contigo e você não sabe o caminho. Aí Jesus, para ser mais claro, ele diz lá no versículo 6 do capítulo 14 de Romanos: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Louvado seja Deus. Jesus é o único caminho, irmão. Se você não crê em Jesus, se você não entregou sua vida a Ele, se você não tem Ele como seu Senhor e Salvador, então você está fora do caminho. Mas se você tem Jesus como o caminho, como seu guia, como o Senhor da verdade, Ele te levará à vida eterna. Louvado seja Deus. E aí veio o dilúvio. E assim também a palavra fala de Sodoma e Gomorra, onde ali Abraão intercede várias vezes por aquela cidade, onde veio 50 justos, 30 justos, 40 justos, 20 justos, e ali não tinha pessoas justas naquela cidade, naquelas cidadezinhas. Mas a palavra do Senhor fala que somente Ló, que foi um homem que, mesmo vivendo em uma terra injusta, em uma terra pecaminosa, cheia de pecado, mas ele não se achava confortável em viver ali. Ele não achava bom estar naquele local, ele não se sentia bem naquele ambiente.
E aí a palavra do Senhor fala que o Senhor tirou Ló de lá, homem justo, e ali destruiu aquelas duas cidades. Essas duas cidades, Sodoma e Gomorra, que existiam no tempo ali de Abraão e de Ló, elas foram totalmente destruídas. A palavra fala que a sua mulher também teve a oportunidade de escapar da destruição daquelas cidades. Mas os irmãos sabem o relato. Quando a palavra diz que ela olhou para trás, e o anjo diz que ela não olhasse para trás, ninguém olhasse para trás, e ela olha, era mostrando que ela sentia vontade ainda de lá. Ela queria estar lá, por mais que ela soubesse que seria destruído. Mas Ló não, ele correu, ele seguiu olhando para frente. E assim precisamos ser nós, irmão. Não podemos olhar para o que este mundo oferece. Entenda e saiba que tudo isso passa, tudo isso será destruído. Tudo isso irá chegar ao fim, a uma completa ruína. Como Deus fez assim no passado, Ele fará no futuro, louvado seja. E não vai ser com água, mas vai ser com fogo, louvado seja. Aleluia! Vai ser uma destruição eterna. Mas o Senhor, Ele tem poder ainda de estender a mão sobre as nossas vidas, sobre a minha e a sua vida. Enquanto a porta da graça não se fechou, Ele ainda continua salvando. Louvado seja Deus. Aleluia. Diante de tamanha destruição, de tamanha devassidão que as pessoas têm vivido, como diz a palavra aqui, a partir do versículo 9, dizendo: olha, assim o Senhor sabe livrar da provação os piedosos. Louvado seja o nome do Senhor. Ele sabe livrar os seus servos da provação, mas aqueles que permanecem com injustiça, o Senhor mantém na injustiça, no castigo, para o dia do juízo, principalmente aqueles que, seguindo a carne, andam em desejos impuros, que desprezam qualquer autoridade, são atrevidos, arrogantes, não temem a difamar os seres celestiais, ao passo que os anjos, embora maior em força e poder, não proferem contra essas autoridades sentença difamatória na presença do Senhor. Mas estes porém são como animais irracionais. A gente vê, irmãos, são piores do que animais, onde não raciocinam, não pensam, quer saber se faz, quer saber se prova, quer saber se vai, se experimenta. É o que o inimigo faz com essas pessoas, entregues ao pecado totalmente, à devassidão. E a Bíblia vai dizer que eles são considerados como animais irracionais, seres guiados pelo instinto do mal, pelo instinto, que nascem para ser capturados e mortos, falando mal daquilo que não entendem. Na sua destruição também hão de ser destruídos. Só o que a gente vê: pessoas entregues ao mal, ao inimigo, querendo até ser mais sábios, né? Querendo até combater, contender contra os cristãos, né? Querem entender a palavra, a vida toda errada, e querem contender com os cristãos. Não aceite, irmão. É a palavra que nos dá essa autoridade. É a palavra de Deus que nos mostra que nós devemos defender a palavra. Lá em Judas, no capítulo de Judas, né, só é um capítulo, ele vai dizer que tinha um desejo de escrever acerca da salvação, mas ele viu a necessidade de escrever aos irmãos a batalhar pela fé. Louvado seja Deus. E assim é cada um de nós. Estude a Bíblia, irmão. Se apegue com a palavra de Deus. Jesus mesmo disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia. Então, se a palavra ela é alimento para a nossa vida espiritual, se é alimento para nos fortalecer e lutar contra as astutas ciladas do diabo, então não cochile, não fique com a guarda baixa, mas examine, estude, procure viver em retidão a palavra do Senhor. É essa a mensagem que eu trago para a igreja.
É uma palavra extensa. Lá no capítulo 3 ele vai falar sobre a vinda do Senhor. Mas isso, o tempo está curto, irmãos. Fica para um próximo culto, um próximo estudo, para a gente poder cada vez mais estar alicerçado sobre a rocha. Como disse Jesus, nós precisamos estar alicerçados sobre a rocha, para não ser abalado, para não ser confundido e nem ficar neste mundo, mas subir para o alto com o nosso Deus. Como diz a palavra aqui, a palavra do Senhor diz assim, aqui no verso 17: esses tais são fontes de água, são fontes sem água, névoas levadas pela tempestade, para os quais está reservada a mais profunda escuridão, porque falando com arrogância, palavras sem conteúdo, enganam com desejos libertinos, de natureza carnal, aqueles que de fato estavam se afastando dos que vivem no erro. Prometem liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, olha aí, irmãos, esse versículo é para mim e você. Das contaminações do mundo, Jesus portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor Jesus e Salvador, se deixem enredar pelos novos que são vencidos, e o seu último estado se tornou pior do que o primeiro. Não se deixe se enredar, querido. Nós recebemos o conhecimento do Salvador, do nosso Senhor Jesus Cristo, e a palavra conclui dizendo que nós devemos crescer no conhecimento e na graça do nosso eterno Deus e Salvador. Louvado seja Deus. Esse é o maior objetivo da igreja: crescer na presença do Senhor. Louvado seja, até chegarmos à glória. Amém? Eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus. Cadê a nossa amada irmã? Já foi? Glória a Deus. Então vamos encerrar. Eu convido a nossa irmã Amanda para fazer a oração final em nome de Jesus. Tem alguém que quer aceitar Jesus, confessar Jesus como seu Salvador? Você tem essa oportunidade, irmão. Entrega a sua vida a Cristo. Dê um passo para Cristo. Ele te chama, Ele te convida a participar do Reino Celestial. Amanhã tem oração na igreja. Terça-feira foi programado o culto lá. Tayana, vai ter o culto lá terça-feira? Terça-feira, culto lá na nossa irmã Tayana, ali pertinho do Oscar. Todos os irmãos conhecem, participe. Será um culto abençoado, amém? Vamos orar? Em nome de Jesus. Não se cansa não, irmãos. Teve um irmão que estava, quando o Paulo estava pregando, quando foi de madrugada, ele caiu da janela. Caiu da janela, mas Paulo orou e ele foi restaurado. Louvado seja Deus. Amém. Glória a Deus. Quem? Amém. Vamos orar, irmãos. Eu também queria orar por uma criancinha que está na mesma situação, né, da neta do irmão Carlos, só que ela não teve melhoras, né, irmãos? Vamos crer que a partir de hoje ela vai ter melhora, né? Porque nós vamos clamar o nosso Deus e de lá Ele vai mandar a resposta para a vida daquela criança. O nome dela é Maria Valentina e ela também está internada, né, com complicações no pulmão, lá em Fortaleza. Então vamos orar por essas crianças, que Deus venha continuar restaurando a vida delas e pela nossa irmã. Querido Deus, eterno Pai, nós entramos, meu Pai, nesse momento em oração a Ti, Senhor. Nós queremos, meu Pai, neste momento rogar a Ti, clamar, Senhor, porque nós não somos dignos, meu Pai, de Te pedir nada, Senhor, mas nós cremos que o nosso Deus é um Deus de misericórdia, é um Deus de amor, é um Deus que ouve a oração do justo, que se dirige a Ele com fé e com perseverança, Senhor. Neste momento, Pai, nós queremos pedir que o Senhor venha agir com providência, Senhor, na vida dessas crianças que estão enfermas, Senhor. Tantas crianças enfermas, Senhor, adoecendo dos seus pulmões, meu Pai, sem conseguir respirar, Senhor, precisando de mais
criança, Pai, que está ali há muito tempo internada, Senhor, e o seu quadro vem piorando, Deus. Oh, Deus, os pais dela não conhecem a Ti, Senhor, mas nós conhecemos, meu Pai, um Deus que pode todas as coisas, e é por isso que nós estamos nos dirigindo a Ti, Senhor, porque nós cremos que Tu és um Deus misericordioso, Pai. Eu quero Te pedir também, Senhor, pela vida da área, que o Senhor venha continuar restaurando a saúde dela, Senhor, e que ela venha, meu Pai, ter um testemunho para contar, Senhor, porque nós cremos, Senhor, que grande é o milagre e a obra que o Senhor tem na vida dela, Senhor Deus. Oh, Pai querido, eu quero Te pedir pela Tua serva ali, meu Pai. Oh, Deus querido, por todos os Teus servos aqui, nossos visitantes, Senhor, aqueles que estarão retornando para os seus lares, Senhor, coloca a Tua mão sobre a vida de cada um, Senhor. Oh, Deus querido, com o Teu Santo Espírito, nos conduz até os nossos lares, Senhor, e nos dá uma semana abençoada, Senhor. Oh, Deus querido, vai nos dando livramento, Senhor. Oh, Deus querido, vai, meu Pai amado, tendo misericórdia das nossas vidas, porque, meu Deus, nós sabemos, meu Pai, que nós vamos errar durante essa semana, que nós vamos pecar, Senhor, porque nós somos falhos, Deus, mas que o Senhor venha, meu Pai, cada dia mais enviar o Teu Santo Espírito para que nós venhamos ser vigilantes, Senhor, vigilantes em nossa vida, Pai. Em nome de Jesus nós queremos Te pedir, abençoa as programações dessa semana, abençoa os Teus servos que irão viajar, Senhor. Oh, Deus querido, em nome de Jesus nós Te pedimos, Pai, porque nós cremos em Ti, não porque nós merecemos, Pai, porque a condenação estava sobre nós, mas o Senhor, com a Tua misericórdia, enviou o Seu Filho, e é por isso que nós clamamos a Ti, Jesus. Obrigada, Senhor, nós queremos Te pedir essas bênçãos e Te agradecer, em nome de Jesus, amém. As bênçãos, irmãos, em nome de Jesus, que a graça de nosso Senhor Jesus Salvador, o grande e eterno amor de Deus e a comunhão e consolação esteja sobre todos desde agora para sempre. A igreja diz amém. Que Deus abençoe a todos, salve aos outros na paz do Senhor e tenhamos uma semana abençoada na presença de Deus. Deus abençoe.